Fala galera, Rodrigo Flauzino na área e hoje vamos falar sobre guitarristas base. Bora lá! Só dando um toque aí pra galera, aulas de guitarra por Skype pra todo canto. Pode entrar em contato comigo, pode ser Instagram, tem aí contato na descrição do vídeo também. Manda mensagem, a gente combina. Não deixem de dar aquele joinha, se inscrever. Vamos fortalecer o canal aí. Eu separei 10 guitarristas base famosos, de bandas famosas, e eles não necessariamente estão numa ordem crescente, decrescente, de melhor para pior, ou nada disso. São 10 guitarristas, alguns deles até fazem solos, mas a maior parte do tempo eles tocam guitarra base e são conhecidos principalmente por causa disso. O primeiro, Malcolm Young do AC/DC. Ele que sempre deixava lá o Angus Young, o irmão dele, brilhando, lá fazendo solo, fazendo aquelas loucuras aquela performance maluca dele. Mas quem estava segurando a base ali, quem estava sempre consistente era o Malcolm. Inclusive, as duas guitarras casam muito bem nos arranjos do AC/DC, dando mais peso e preenchendo mais as composições, nas gravações, as músicas gravadas. O segundo guitarrista base, também conhecido por ter feito alguns solos, é o frontman do Metallica, James Hetfield. A gente fez um vídeo aqui, inclusive, falando sobre ele, fazendo uma análise com Alexandre Granheit, bem legal, deem uma conferida. E a gente falou sobre as principais técnicas, equipamentos e tudo mais. E uma das técnicas que ele é muito famoso por usar é aquele lance da paletada para baixo, abafando e bem rápida. E ele não faz só base, né? Tem um solo, por exemplo, da Nothing Else Matters, solo da Master of Puppets. Eles são solos bonitos e bem feitos, bem construídos, bem tocados, com bastante melodia. Só que a maior parte do tempo ele tá tocando guitarra base, ele tá segurando a bronca ali e ele que é o principal responsável pelo peso do Metallica. Um outro grande guitarrista base é o Izzy Stradlin, ele que foi o lendário guitarrista base do Guns N' Roses nas grandes fases da banda, nos maiores sucessos, ele estava envolvido, inclusive ele era um dos principais compositores da banda. Se você prestar atenção na maneira que o Guns se organizava ali, principalmente nas partes de guitarra, o Izzy ficava com guitarras com menos distorção, um pouco mais limpas, um pouco mais crunchadas, enquanto o Slash vinha mais high gain e fazendo solos e tudo mais. Essa combinação deu muito certo para tanto a sonoridade da banda, quanto alavancar ali a carreira do Slash, ele se destacando nos solos. Tanto é que mais pra frente o Slash ele foi usando guitarristas base nas outras bandas que ele foi montando, seguindo a linha do que ele fazia com o Izzy. E o Izzy, ele, entre as composições dele, tem You Could Be Mine, Don't Cry, ele foi muito importante nessa parte aí de composição para a banda. Próximo guitarrista, Rudolf Schenker. Para quem não sabe, o Rudolf Schenker é guitarrista da banda alemã Scorpions. Inclusive, a gente citou eles num vídeo comentando sobre as bandas fim de carreira, bandas que estão chegando aí ao fim. Ele é mais um exemplo de um guitarrista que até registrou solos. Você pega a música Big City Nights, que é bem famosa deles, o solo é do Rudolf Schenker. Mas a maior parte do tempo ele está focado nas guitarras base. Tanto é que você vê que é um pouco mais... ele não é tão fluente na guitarra solo quanto na guitarra base. Ele sempre teve a preocupação, é claro isso, de trabalhar riffs, criar riffs simples, diretos, que são fáceis de entender e o povo curtir mesmo. E um grande exemplo de um riff que eu sempre indico, inclusive, pra galera que tá começando a aprender guitarra ou quer começar a tocar guitarra, pode ser o primeiro riff da vida do cara, é Rock You Like a Hurricane, porque você toca power chords, que são
aqueles bicordes fáceis e fundamentais no rock and roll, e entre um acorde e o outro você tem uma pausa, dá tempo de você respirar antes do próximo acorde. Mais um guitarrista base que eu separei aqui é o Scott Ian, do Anthrax. Scott Ian, ele é um dos caras ali principais da banda, um dos manda-chuva, um dos líderes ali. E ele que é muito ligado nos rumos da banda, composições e tudo mais. E o Anthrax sempre teve um guitarrista solo ali, sempre assumindo esse papel aí principal. O Scott Ian sempre focou no lance da base, ele sempre foi um cara bem consistente nisso, sempre jogou pro time. Eu não podia deixar de falar aqui dele, o grande Keith Richards. Sim, o lendário guitarrista do Rolling Stones. Ele que o pessoal fala que ele é imortal, ele nunca vai morrer, nunca vai ficar doente nem nada. Ele é a personificação do rock and roll. E o que é muito legal no estilo dele, o jeito de tocar, é o groove rock and roll. Ele tem um groove dentro do rock and roll que faz a galera dançar aí desde os anos 60 aí, a galera curtindo rock and roll por causa dele. Inclusive, ele é muito responsável por muitos dos outros caras que a gente curte no rock and roll. Se você pegar os caras do Aerosmith, são fãs dele, muitos outros que vêm por aí. Eu vou falar dele mais uma vez. Sim, Dave Mustaine. Eu que recentemente fiz um vídeo aqui falando sobre o Megadeth, comparando com Halloween. Dê uma conferida. A gente fala sobre, tecnicamente, sobre as duas bandas. E falamos sobre ele também, o estilo. E muitos sabem que ele faz bastante solo. Desde a época que ele era do Metallica, que ele era lá o guitarrista solo. Depois ele foi pro Megadeth. Ele criou o Megadeth, ele é o líder, dono da banda e tudo mais. Só que ele sempre deixou aquele papel de guitarrista titular ali para um outro cara, né? Que o principal dessa função aí foi o Marty Friedman, provavelmente, e hoje quem ocupa essa vaga é o Kiko Loureiro, brasileiro Kiko Loureiro. E sempre teve cara fera, ele sempre deixou caras top ali, cara com técnica afiada ali para fazer esse papel. Tem inclusive músicas que ele foca só na base e não fica fazendo solo. Várias delas. Provavelmente porque ele tem que cantar a maior parte do tempo e tocar, então ele deixou de lado, ou pelo menos não fica fazendo solo o tempo todo. Eu separei aqui um dos maiores rockstars, uma das maiores estrelas do rock and roll, da banda Kiss, sim, Paul Stanley. Paul Stanley, que além de cantar muito, tem uma performance incrível, ele faz uma guitarra base muito decente, ele é um bom guitarrista e ele não costuma fazer solos. Se você pegar ali músicas do Kiss, às vezes ele faz uma dobra com um guitarrista solo, né, aqueles duetos, mas a maior parte do tempo ele está compenetrado ali nas bases e na performance do show dele. Ele é um dos grandes exemplos de um vocalista que domina o público com a guitarra na mão. Uma vez eu vi até o vocalista, né, o Mark Slaughter, da banda Slaughter, ele comentando que ele era guitarrista, ele é guitarrista, ele comentando que no começo da banda ele não pegou a guitarra porque era muito difícil ganhar o público cantando e com a guitarra na mão. E o Paul Stanley consegue isso. Mark Slaughter falou que realmente o Paul Stanley é um dos poucos caras que conseguem. Sem dúvida, ele mesmo tocando guitarra e cantando, ele consegue ter o público na mão. Ele é um cara muito carismático. Um cara que é o único guitarrista da banda, mas é focado mais na parte de base do que solo, é o Pete Townshend do The Who.
A especialidade dele são aqueles riffs com a parte rítmica mais aguçada. Ele também tem, uns acordes, umas sacadas legais na parte de harmonia. Sem contar também que ele foi um cara que colocou muito atitude, né, na música, na performance. Se você vê aquelas performances dos caras, ele girando o braço, tocando assim, isso é muito marcante no lance do rock and roll aí nas décadas que se passaram. Para finalizar, sim ele, Johnny Ramone. Quem nunca comentou, né, guitarrista base bom mesmo é o Johnny Ramone, só no power chord e tudo mais. Sem dúvida, ele tinha a manha de preencher com simplicidade o som do Ramones, e como ele era o responsável pelas guitarras, ele fazia muito bem o papel dele. Tem até um meme que rodou bastante a internet, que diz assim: quem gosta de solo é minhoca. E tem a foto do Johnny Ramone. Nem sei quem criou isso, mas bem legal. É engraçado que ele era bem focado na simplicidade do lance dos power chords mesmo, é como ele tirava o som. Você pega, por exemplo, a música Pet Sematary na versão estúdio, eu nem sei se foi realmente ele quem gravou aquele começo arpejado, né, aquele dedilhado. Tanto é que você vai lá na versão ao vivo, é só no power chord. É isso aí, espero que tenham gostado. Não deixem de comentar aí outros guitarristas base que vocês curtem, que de repente eu tenha esquecido de falar. Quem sabe a gente faz uma continuação aí. E nos vemos na próxima. Toda terça tem vídeo novo. Valeu, obrigado.